Boa tarde. Boa tarde, Paloma. Consegue me escutar? Consigo sim. Você vai apresentar trabalho hoje? Vou apresentar trabalho. Eu não sei se é naquela sequência do que apareceu na tela para mim, mas o meu seria, assim, se for naquela sequência, o meu seria o primeiro ali. Qual é o título, por favor? Aqui o que trata das singularidades da agricultura familiar no semiárido alagoano, a partir das Ok. lógicas institucionais. Para mim apareceu como segundo, aquela ordem fica mudando, mas a gente pode combinar quando os outros autores Não, chegar. não, tá. Eu entrei Tá logo bom? porque eu disse, vou fazer o teste aqui, mas não tem problema não, na sequência da ordem, tranquilo. Pronto, se você quiser ir testando o slide, alguma coisa, eu vou estar como assessora da sessão hoje, então você pode ficar bem à vontade. Por enquanto só estamos nós dois. Deixa eu tentar Mas aqui se você então, ver se quiser ir fazendo apareceu. alguns testes, fique à vontade. Esse slide aparece, né? Deixa eu abrir aqui. Ele aparece aí? Apareceu. Agora eu consigo ver toda a tela do. Acho que você está apresentando em LibreOffice, né? Se você Isso, conseguir deixar a tela cheia, acho que fica mais interessante. tá cheia, né? Ó, deixa eu só. Agora Ok. sim. Ok. Tá passando? Isso. Tá sim, tudo ok. Ah, então tranquilo. Ótimo. Perfeito. Aguardar só mais uns minutinhos, acho que o pessoal vai chegando. Oi, Fábio. Oi, Cíntia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Fábio, eu sou Paloma. Hoje eu estarei aqui mediando não, desculpa, eu estou aqui para assessorar a sessão. E eu gostaria de confirmar se você vai apresentar algum trabalho hoje. Vou sim, Paloma. Qual é o seu título? O título do trabalho, por favor? Plataformas digitais cooperativas
Sim, Da pronto. gestão algorítmica à gestão societal. Ótimo. Vou anotar aqui. Para mim, apareceu o seu trabalho como terceiro, mas aí a gente pode combinar quando chegar todos os autores. Não sei se alguém tem preferência, mas para mim apareceu aqui como o terceiro. Tudo bem. Boa tarde, Paloma. Eu falei contigo agora há pouco. Isso, Cíntia. Boa tarde. Boa tarde. Eu E eu tenho um acredito. trabalho para apresentar também, tá? Então, Você vai apresentar qual, por favor? o meu trabalho, ele tá ali na lista como o segundo para ser apresentado, que é sobre as meta-organizações. Tá, tá bom. Eu acho que a gente pode colocar o de Carlos como o primeiro, o de Cíntia segundo e o de Fábio terceiro. Pode ser assim? Por mim, tá tudo certo. Pronto. Cíntia, só para combinar com você, eu acredito que se nós colocássemos 10 minutos de apresentação e 10 para discussão, fecharia o tempo certinho. Porque, como são quatro trabalhos que temos para apresentar hoje, talvez se colocar mais tempo para apresentar, eu acho que a gente vai acabar extrapolando. Tá. Eu planejei a minha apresentação pensando nos 15 minutos. É, espero que eu consiga fazer em menos tempo, mas se tu Pronto. puder dar Mas um tempinho a mais, qualquer coisa. qualquer coisa a gente pode colocar 10 minutos para apresentação e 10 para discussão. Aí, caso extrapole da apresentação, aí vai tirar o tempo da discussão, mas aí ninguém fica prejudicado. Pode ser Tá, assim? tranquilo. Uhum. Ah, obrigada. Eu dei boa tarde para a Paloma. Me desculpe, gente. Que cheguei meio corrido aqui no estúdio. Eu estou em São Paulo hoje e a minha vida está uma correria. Me desculpe. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Carlos. Eu estava gravando até Ah, agora. Estou até meio esbaforido. Vocês desculpem, não é a minha falta de jeito, tá? nem Então, se boa preocupe, tarde para Fábio. todo mundo. Eu também dei boa tarde só para Paloma também. Thalia, desculpa se estiver errado, boa tarde. Oi, boa tarde. Você também vai apresentar trabalho hoje? Não, eu tô só dando uma conferida nas salas, vendo se tá tudo Ah, certo. ok, então bem-vinda. Obrigada. Aqui é o professor Lucas Casagrande, que vai moderar? Cíntia que vai assumir, pode explicar, Cíntia, por Sim, gentileza? sim. Eu mandei mensagem para Beatriz. O professor Casagrande, ele teve um problema ontem de conectividade na sessão que eu estava Uhum. mediando, né? Sessão que eu estava Uhum. assessorando, desculpa. E aí, como a gente é da mesma universidade, ele me mandou mensagem perguntando se eu podia ocupar aqui, né, trazer os comentários dele, e daí ele me passou todos os comentários a respeito dos artigos para que eu possa substituir ele. Aqui falta apenas um representante do artigo que tem como título Água Turva. Então, acho que a gente pode aguardar mais uns 5, 10 minutinhos. Caso a pessoa não chegue, né, nenhum dos representantes, a gente pode dar início à sessão.
Paloma, eu posso te fazer uma pergunta muito difícil? Pode sim. Que vai extrapolar a nossa sala, mas não extrapolar o SEMEAD? Pode, fique à vontade. Paloma, eu estou em São Paulo hoje. Quando eu me inscrevi para o SEMEAD, eu não sabia a data que eu tinha que vir para São Paulo. Na verdade, eu não sabia a data da minha apresentação. Então, eu me inscrevi para apresentar online para, caso tivesse conflito da agenda, eu não ter problema aqui com as gravações no estúdio. Mas já que eu estou em São Paulo, se eu quiser aparecer amanhã na USP, como eu estou inscrito online, vocês me deixam entrar e assistir as, Eu as posso só. apresentações? Ou eu vou ser barrado na Disneylândia? Não, assim, eu realmente não tenho certeza, mas eu posso perguntar. A gente tem um grupo aqui do pessoal da organização, então eu pergunto e rapidinho eu já lhe dou o retorno, Ah, por certo? favor, já que eu tô aqui, eu quero curtir o evento um Ótimo. pouquinho. Até porque meu voo de volta já é amanhã. Ficaria só um bocadinho, Ah, só para ter a. pronto. Eu vou perguntar e já lhe retorno só um Tá instante. bom, obrigado. Sabe, eu perguntei aqui, estou aguardando, porque como está iniciando a sessão, as meninas da organização elas estão se dividindo, mas daqui a pouquinho elas respondem. Carlos, se você quiser, você já pode projetar a apresentação. Acho que a gente pode começar, né? Acho que é bom sermos pontuais. E aí, Carlos, quando encerrar os seus 10 minutos, eu vou sinalizar, porque eu acho que nem todo mundo consegue ver o chat quando está apresentando, mas aí você vai ter mais 10 minutos que seria para a sua discussão. Então, caso você precise extrapolar um pouquinho, a gente usa da sua discussão para poder você apresentar o seu trabalho, certo? Pode começar. Botando aqui no temporizador.
Eu já me organizo. Vou apresentar aqui. Boa tarde, pessoal. Todo mundo vendo aí? Sim, Posso sim, começar? estamos. Pode. Então, vamos lá. Então, chamo Carlos, né? Sou professor aqui da Federal de Alagoas. Esse trabalho é fruto de um projeto de pesquisa PIBIC com as orientandas Tainá e Lívia. E é um projeto que a gente vem com a agricultura familiar, especificamente no semiárido aqui de Alagoas, desde 2019, né? E aí aqui é um dos retratos de 24, de 23 para 2024, tá? Sobre essas singularidades aqui da agricultura familiar no semiárido alagoano, a partir das lógicas institucionais. Só para a gente dar essa contextualizada, né? Uma sensibilização teórica aqui, o semiárido que ocupa 15% do nosso território nacional, todos os estados do Nordeste e no Sudeste, Minas e ali um pouco do Espírito Santo, porque vão existindo atualizações, né, a cada ano, com exceção dos municípios, saindo de outros. Até 99, o que é que a gente tinha nesse espaço considerado como semiárido, né? Muitas políticas descontextualizadas, muitas políticas emergenciais, que é o que eles vão considerar como combate à seca, ou seja, carro-pipa, açude, tá? Um espaço, assim como não é possível fazer num local de gelo, você não consegue combater o gelo, você também não consegue combater a seca. E essa perspectiva, né, para sair de uma lógica de combate para uma lógica de convivência com o semiárido, até porque o nosso semiárido, o brasileiro, é o que mais chove em relação a outros semiáridos no mundo, mas que é menos desenvolvido na perspectiva tecnológica e de reconhecimento dos saberes locais. Em 99 foi criada a ASA, né, que é a Articulação do Semiárido Brasileiro, que em parceria ali com o Ministério do Desenvolvimento Social e a Federação Brasileira dos Brancos, foi possível uma organização de algumas políticas públicas, especificamente as de tecnologias sociais, como as cisternas, para que a partir daí as pessoas, né, que estão nesses territórios conseguissem armazenar água da chuva durante os 4 meses do ano que chove, e essa água ela fica armazenada para que nos outros meses do ano eles possam utilizar tanto para consumo próprio, para irrigação por gotejamento e para animais de pequeno porte. Então, vários programas foram criados, os principais, o programa 1 Milhão de Cisternas, o PUMC, e o programa Uma Terra, Duas Águas, iniciados ali em 2003, deram um pontapé inicial para essa discussão da convivência, né, da legitimidade da convivência com o semiárido. Isso fez com que muitas associações cooperativas, agricultores familiares e camponeses pudessem ter a subsistência, tá, a partir da materialidade da cisterna, e ao mesmo tempo eles perceberam que esse excedente ele poderia começar, inclusive, a ser comercializado, tanto o produto em si como serviços, né, incluindo a questão do turismo de base comunitária, que é algo que tem sido muito praticado aqui no nosso semiárido, principalmente aqui em Alagoas, que tem um apelo muito forte para as questões litorâneas, tá? Então, tradições, práticas, saberes e identidades territoriais têm sido muito trabalhado por esses agricultores como uma forma de autonomia fruto dessa implementação das cisternas aí em seus territórios. Em Alagoas, dos 102 municípios, 42 estão dentro do semiárido, especificamente nas regiões Agreste e Sertão, que corresponde a quase metade do nosso estado. E para identificar, né, dentro desse contexto que é nacional e ao mesmo tempo é alagoano, né, na perspectiva do semiárido, nós temos aí associações e cooperativas que foi possível tentar no estudo identificá-las tanto pela OCB, né, a Organização das Cooperativas do Brasil, quanto pela articulação do semiárido brasileiro, a ASA. Como justificativa desse estudo, né, para tentar identificar um pouco da perspectiva dessas lógicas institucionais em relação ao nosso semiárido, nós tivemos uma fase inicial, né, uma justificativa teórica, uma fase inicial onde as meninas puderam acessar ali na área de administração, no periódico, os periódicos Jacobs, entre os extratos A1 e C, termos, né, dos títulos dos periódicos, os mais diversos aqui, de acordo com o que a gente queria
para buscar informações sobre o semiárido, a agricultura familiar no semiárido, né? E aí, nessa perspectiva inicial, com algumas expressões que foram utilizadas para os títulos dos periódicos, encontramos 807 periódicos. E aí, a partir desses periódicos encontrados, tanto em português quanto em inglês, foi possível fazer uma segunda fase com a filtragem e buscar agora, dentro desses periódicos, os termos dentro que tivessem nos artigos, né? Agricultura familiar ou family farm. Foram 228 periódicos encontrados, estão basicamente concentrados ali entre os extratos B1 e B2, e dentro destes 228 periódicos, 312 artigos concentrados ali as publicações até recentes, né, entre 2016 e 2023. Só que, para mostrar a importância desse estudo, a gente encontrou uma lacuna, ou seja, nenhum artigo desses 312 que tratavam do semiárido brasileiro e ou alagoano. Deu para perceber que as associações cooperativas citadas no trabalho, elas são as localizadas no sul ou no sudeste do Brasil. Né? E como justificativa prática para esse trabalho, a nossa intenção foi justamente passar essas informações para as cooperativas e para o governo aqui do estado, tá? Para que a gente pudesse alcançar aqui o nosso objetivo, seria identificar no nosso semiárido, aqui alagoano, essa singularidade sobre a agricultura familiar a partir das lógicas. A sensibilização teórica, ela partiu do entendimento do que seria a agricultura familiar e do semiárido, tá? Então, a gente percebeu que seria a agricultura familiar, que são esses espaços, esses territórios, né? Uma perspectiva familiar, onde o trabalho é exercido pelo produtor, né? E onde a família participa de todo o processo ali. Essa denominação agricultura familiar, ela só vem nos anos 90 e só em 2006 que uma lei foi sancionada e que a partir dela surgem esses programas, né, frutos ali de 2003, mas em 2006 surge essa lei que justamente começa a incentivar, sem perder a lógica de ação dessas organizações, mas que eles pudessem comercializar o excedente de produção, fornecer para as escolas por os mais diversos programas, tá? Percebemos que esse grupo, né, de pessoas que estão ali em associações cooperativas tem essa necessidade de capacitação financeira, tecnologia da informação, né? E a partir daí é que a gente começa a identificar a importância, ainda que seja importante essa discussão da agricultura familiar, mas identificamos também essa necessidade que é algum dos entraves para que eles possam avançar além da perspectiva da subsistência. A metodologia utilizamos basicamente análise de conteúdo, nas fases ali, né, que a gente vai considerar de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, tá? Então, para que não foi possível a gente acessar os 10 municípios a partir da UCB e da ASA, onde tinham associações cooperativas no nosso semiárido, e a partir daí a gente reajustou para a coleta de dados secundários, e aí ampliamos para tudo que aparecesse dentro dos 42 municípios do semiárido alagoano. Fizemos uma seleção, a partir de uma busca no Google, que as meninas fizeram no Google, no portal, né, no buscador Google, encontraram basicamente 11 organizações. Agora, o que fazer com essas 11 organizações? Nós utilizamos justamente a discussão teórica sobre lógicas institucionais para que a gente pudesse agrupá-las. E aí foi possível identificar que essas organizações que mais eram citadas nessas reportagens, né, que nós encontramos, elas estavam concentradas entre as 7 lógicas aqui que a gente estuda. As organizações estão concentradas na perspectiva do Estado, na perspectiva do mercado e na perspectiva da comunidade. E a partir dessas 3 lógicas que a gente tentou identificar com a perspectiva delas sobre a agricultura familiar aqui no semiárido. Então, nessa discussão da análise de conteúdo, foi possível encontrar, na verdade, a partir de palavras, né, e trechos de frases, 200 páginas iniciais, onde nós constituímos o nosso corpus, né, os elementos aqui do estudo, e esses elementos foram amadurecendo para a unidade de registro, para que depois a gente alcançasse aqui as categorias, né, que de fato elas são representativas para o nosso semiárido. E essas categorias elas foram sendo agrupadas e reagrupadas. Aqui estão as categorias constituídas,
Então, a perspectiva da aridez, hidrossanidade, desenvolvimento rural, insegurança alimentar, inovação sustentável, os municípios, né, as agências federais, as organizações financeiras internacionais. Então, foram as mais diversas categorias amadurecidas nessa fase de análise a partir da perspectiva do método de análise de conteúdo. E dessas categorias, nós conseguimos identificar qual é a perspectiva do Estado para isso. Então, o Estado tem uma perspectiva ali ainda para o semiárido, numa discussão de insegurança, de segurança alimentar, das organizações comunitárias, das comunidades tradicionais. A comunidade, né? Qual é a Licença, já perspectiva foram dela? 10 minutos, mas pode 10 minutos, né? finalizar, ok? Não, estamos finalizando, beleza. Já a comunidade tem esse foco muito ainda na aridez, na inovação sustentável e no desenvolvimento comunitário. O mercado, as duas organizações, né, que são representativas do mercado, citaram apenas a discussão da perspectiva da organização religiosa, aqui especificamente a Caritas, que é uma organização que tem dado um suporte para subsistência e comercialização dos produtos. E aí a gente também começou a ver quais eram as relações institucionais a partir dessas lógicas, né? Em que mercado e comunidade mais se aproximam nas discussões, mercado e Estado, comunidade e Estado, e também as três lógicas juntas. Então, aqui nós conseguimos fazer essa separação de acordo com a perspectiva das lógicas estudadas. Esse mapa, ele basicamente representa tudo que está em círculo, são os municípios representativos nas mais de 200 páginas ali que a gente conseguiu fazer uns excertos, né, dos 42 municípios, nessas reportagens que acessamos em 32, os municípios do semiárido são citados, e nessa perspectiva aqui mais gráfica, a gente consegue entender o quê? Entre Estado e comunidade, leis e programas são muito enfatizados, entre mercado e Estado, o MDS, entre comunidade e mercado, a gente já percebe uma relação, inclusive da universidade participando desse processo, mas como ponto central, como ponto nodal ali, o que é que mercado, comunidade e Estado singularizam para o semiárido alagoano, temos 5 fatores. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, a articulação do semiárido, né, o sertão, os municípios do sertão, as cisternas de placa, que justamente enfatizam aí os programas 1 milhão de cisternas e demais, mas o tema central, de fato, são os bancos de semente crioulas, que são sementes que elas são repassadas de geração em geração, tem muitos grupos comunitários, inclusive, que têm sementes há mais de 100 anos, que justamente a discussão deles é contra essas sementes híbridas, né, com modificações genéticas, e aí terminou sendo o tema central aqui do nosso estudo como a singularidade do semiárido alagoano. Então, nós conseguimos, a partir do nosso objetivo, reconhecer que o Estado ele ainda é um ator institucional mais representativo e o tema sementes é o mais singular. Tá? Utilizamos a sensibilização teórica do semiárido da agricultura familiar para ter uma noção do panorama científico, onde percebemos que o semiárido ele é pouco citado ou não é citado nessa relação sobre a agricultura familiar nas publicações. O método foi muito interessante para que nós pudéssemos constituir essas categorias, né? E aí, como sugestão para estudos futuros, o que ficou aqui para o nosso grupo é que nós possamos pegar aquelas categorias constituídas e buscar, a partir daí, coletas de dados primários, para ver o que é que essas associações e cooperativas têm para representar, tendo em vista o ponto central, que são os bancos de sementes crioulas. Obrigado. Parabéns, Carlos, pela apresentação. Nós temos ainda uns 6 minutinhos para discussão, então queria abrir para vocês, Cíntia, Fábio, caso vocês queiram comentar, fiquem à vontade. Bom, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu vou transmitir aqui os comentários do professor, que seria o moderador, tá? Então, o que ele comentou, em primeiro lugar, é que a definição de lógica institucional ela é problemática, principalmente assumindo que há uma lógica institucional em um campo singular e que parece para ele que é, na verdade, influenciado por várias lógicas institucionais sem nunca ter uma só. Dito isso,
o argumento do artigo de que a produção local em uma lógica local seria a solução, ou algo nesse sentido, parece um bom argumento, mas ele acredita que tenha que ser melhor desenvolvido. Tá? Então, ele pontuou para mim que esse artigo foi o mais complicado por ser sobre o semiárido, porque é uma coisa mais distante da realidade que ele conhece. Então, ele pontuou isso, né? E aí, só para contextualizar, tanto eu, que faço parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto ele, somos da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, realmente, o semiárido é uma coisa que a gente não sabe tanto quanto deveria ou gostaria, enfim. Acho que, basicamente, os comentários que ele me pontuou são esses, tá? Eu confesso que eu não li os artigos de nenhum de vocês, porque eu estava preocupada com a minha apresentação e eu fui comunicada meia hora atrás que eu ia ter que transmitir os comentários. Então, enfim, peço desculpas por não ser mais completo do que isso, mas no momento seria isso. Eu realmente gostaria de parabenizar pela boa apresentação. E eu, como Cíntia, ouvindo a tua apresentação, senti que talvez fosse interessante fazer um trabalho voltado para a parte da base comunitária que tu pontuou. Eu senti que, pô, isso é um negócio legal de falar, sabe? Justamente porque o Brasil é continental, então eu acho que tem muito espaço para essa parte também. Seria isso. Obrigada, Cíntia. Fábio, eu queria comentar alguma coisa a respeito desse trabalho. Muito brevemente, Paloma. Carlos, parabéns pela apresentação do trabalho. O meu comentário é mais no sentido de fazer, ah, de dar relevo a algo que você e sua equipe fez. Eu achei muito bacana a revisão sistemática que vocês fizeram, bastante abrangente, foram até artigos de Qualy-C, numa quantidade elevada, né, um número elevado de artigos, para demonstrar que nenhum tratava do tema específico que vocês tratam. Assim, a maneira que vocês objetivaram a lacuna foi muito bacana. E eu só, eu, não, eu também tenho que dizer, igual a Cintia, eu não li todos os trabalhos, eu estou numa correria danada, mas eu fiquei curioso quando você mostrou aquela figura e fonte, elaboração própria, mas você não disse que técnica que foi usada ali. Eu não sei se você disse no trabalho, se você pudesse só dizer para gente que tipo de diagrama é aquele, eu fiquei curioso, mas por aprender mesmo. Do mapa, né? As meninas baixaram um software e aí a gente foi até o IBGE para saber se a gente conseguiria fazer por calor, porque aqui na universidade a gente está com a unidade do IBGE. E eles passaram um software, eu confesso que vou ter que te passar, e aí a gente conseguiu marcar, porque lá dá para deixar por calor ou você consegue botar as figurinhas. E aí ela só, é engraçado, interessante que elas anotam, tipo, no espaço, e automaticamente aquilo ali que já está marcado, ele coloca como o que a gente queria, círculo, para o que atende ali o que apareceu nas reportagens, e triângulo é o que não tinha sido atendido, para ver se essas reportagens, de fato, elas abrangiam, né, o nosso semiárido dos 42 municípios. A gente percebeu que em 32 ela atende. Só ficou ali o que você viu em preto e cinza, porque ele consegue, inclusive, separar o que é região agreste do que é região do sertão. Aí eu vou anotar aqui meu e-mail para você mandar, eu prometo te mandar ainda hoje. Agradeço, obrigado. E sobre o que Cíntia falou, Cíntia, muito obrigado. Assim, essa primeira fase foi justamente essa, da gente tentar constituir algumas categorias pela análise de conteúdo, para que agora a gente está fazendo isso agora nesse de 25 para 26, de ir acessar essas organizações para perceber a partir delas, com os dados primários, o olhar que elas têm para aquelas categorias que a gente percebeu a partir de dados secundários, né? Para não ficar muito solto, tá? Mas muito obrigado aí. Gente, para a gente conseguir seguir direitinho, eu acho que a gente já pode ir para a próxima apresentação. Caso a gente tenha tempo, ao final a gente pode contribuir mais um pouco. A próxima aqui na ordem seria o papel das meta-organizações, é o trabalho de Cíntia, né? E eu vou colocar aqui no link, ou no chat, desculpe, um link para vocês avaliarem a sessão ao final. É muito importante que todos avaliem, por favor. Cíntia, você pode projetar, por gentileza? Claro. Uhum.
Só um minuto que por algum motivo não está indo aí. Peraí. Tá aparecendo bem para vocês agora? Tá sim. Agora tá. Deixa eu só responder a Fábio antes que eu esqueça, Cíntia, que o pessoal deu retorno. As meninas disseram que você poderia participar, mas aí teria que pagar a diferença. Aí, caso você tenha interesse, você pode entrar em contato com a organização ou acredito que até lá mesmo vai ter alguém para lhe auxiliar. Certo, Fábio? Tá bom, E Cíntia obrigado. pode, por nada. Cíntia, pode começar, por favor? Perfeito. Então vamos lá. Bom, mais uma vez, boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Cíntia, eu faço mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de administração. E então hoje eu vou apresentar o meu trabalho, né, que é o papel das meta-organizações na sustentabilidade. Ele foi uma análise baseada na literatura, então. Vamos lá. Bom, então nessa apresentação, tá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como as meta-organizações elas podem fortalecer a sustentabilidade ambiental. Então, só fazendo um parênteses aqui, as meta-organizações, elas são redes formadas por organizações independentes, tá? Só trazendo esse conceito. Bom, então a gente tem basicamente acompanhado que as questões ambientais, elas vêm cada vez mais presentes nas agendas globais, e os desafios, como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a transição para uma economia circular, eles acabam sendo bastante complexos, né? Então, diante desse cenário, né, o trabalho ele parte da ideia de que nenhuma organização sozinha consegue resolver esses problemas globais. E é justamente aí que entra a ideia de olhar para as meta-organizações. Como que as estruturas que favorecem a colaboração e a governança coletiva podem contribuir para uma melhor sustentabilidade? Bom, então, entrando um pouco na ideia. Perdão, eu não devia ter pulado ali. Voltando, tá? Entrando um pouco na ideia de introduzir aqui para vocês, a sustentabilidade ela exige uma coordenação entre os múltiplos atores, sejam eles públicos, privados ou a sociedade civil no geral. No caso do Brasil, a gestão ambiental ela enfrenta ainda uma série de barreiras, tanto estruturais quanto políticas, e territoriais, como eu tinha falado até no comentário para o Carlos, né, o Brasil ser um país continental nos traz bastante problema no sentido de evoluir nessas questões. Enfim, essas questões acabam tendo maior dificuldade para a implementação de políticas sustentáveis mais efetivas. Nesse sentido, então, as meta-organizações elas aparecem como uma resposta possível a partir do papel delas, que elas têm um papel bastante importante, porque elas permitem que se alinhem interesses diversos e se construam soluções coletivas. Mas apesar, enfim, desse potencial, ainda se tem poucos estudos a respeito disso no contexto brasileiro. O próprio termo meta-organizações ele é um termo novo, entre aspas, né? Ele tem uma parte na literatura antiga que tinha um outro conceito completamente diferente, e aí tu tem autores mais novos que trazem a ideia de meta-organizações como eu trouxe aqui para vocês, como o Berkowitz, por exemplo, que eu vou falar mais adiante. Mas a questão central, tá, que eu busco responder é justamente essa. Então, como que as meta-organizações elas podem contribuir para a governança e para a sustentabilidade ambiental? E basicamente é essa pergunta que vai orientar todo o meu trabalho. Então, aqui nos objetivos,
eu consigo falar para vocês que o objetivo geral, ele é, de fato, analisar o papel das meta-organizações na promoção da sustentabilidade ambiental, a partir da literatura e dos estudos de caso, né? Então, vamos ver o que já existe, o que já tem e de onde que a gente pode se debruçar para aprofundar nesse assunto. Para isso, então, eu estabeleci alguns objetivos específicos. O primeiro deles é compreender a estrutura e a lógica de funcionamento das meta-organizações. Depois, num segundo momento, identificar as práticas de governança colaborativa e de inovação que essas redes costumam adotar. E ainda eu busco discutir exemplos brasileiros de redes sustentáveis e avaliar os desafios e as oportunidades de integração tecnológica e de economia circular dentro dessas estruturas. Então, a ideia, né, é uma pesquisa muito baseada na teoria, mas que tenta trazer também uma visão aplicada para olhar para as experiências reais que já existem. E aí vamos falar do que eu tinha falado brevemente antes, que é o referencial teórico. Bom, para começar, é importante entender o que são as meta-organizações. Como eu tinha dito para vocês, elas são estruturas compostas não por indivíduos, mas por organizações autônomas, que podem ser empresas, ONGs, associações ou até instituições públicas. O interessante é que essas organizações elas se unem em redes. Então, tu não vai ter uma ONG, tu vai ter uma rede de ONGs que têm um propósito em comum, que trabalham juntas. Então, a ideia é mais ou menos essa. Essas redes, elas funcionam sem perder a autonomia ou a identidade delas. Ou seja, é um tipo de arranjo em que cada membro ele mantém a sua independência, mas tem também uma coordenação que orienta o grupo em prol de objetivos comuns. Essas redes elas promovem então uma forma de governança coletiva que permite compartilhar responsabilidades, recursos, e isso é especialmente relevante quando a gente fala de sustentabilidade, porque envolve problemas complexos e interdependentes, tá? Aqui eu até trouxe para vocês os autores, né? Eu disse ali, tem uma lacuna de tempo, né? E ela é bem fácil de ser vista nesse caso. Tem os conceitos do Arne e do Brunson, que são conceitos que definem bem mais conceitualmente e que colocam empresas no geral e fazem um agregado. Tu tem o conceito que hoje é o conceito mais bem aceito, que é o conceito da Berkowitz, que é uma ampliação, enfim, teórica e que fala dos desafios de coordenação dentro desses grupos, digamos assim. E aí tu tem outros trabalhos que trabalham mais ou menos nessa mesma linha, nessa mesma pegada, mas que estudam coisas específicas, como federações globais, acordos internacionais. Bom, seguindo então. Num segundo momento do referencial, eu discuto a relação entre as meta-organizações e a sustentabilidade. Essas redes elas funcionam como camadas adicionais de governança, articulando múltiplos atores. E isso é fundamental quando o tema é o meio ambiente. Eles contribuem para o monitoramento ambiental, para o fortalecimento da responsabilidade corporativa e também para a promoção de uma inovação coletiva em prol da sustentabilidade. Hoje, né, muitas dessas redes elas estão integrando tecnologias emergentes como inteligência artificial, big data e monitoramento remoto, para tomar então decisões mais rápidas e baseadas em evidências. Além disso, elas se conectam em modelos sustentáveis, como o modelo da economia circular, que vem sendo muito defendido por instituições como da Ellen MacArthur, meu Deus, da Ellen MacArthur. Então, a gente pode dizer que a inovação aberta e a colaboração acabam sendo motores da sustentabilidade. Bom, com relação à metodologia, só passando brevemente aqui por ela, basicamente
O estudo foi desenvolvido baseado numa revisão sistemática da literatura, com foco em trabalhos que tratem de meta-organizações, sustentabilidade e governança colaborativa. As fontes que foram utilizadas basicamente foram o Google Scholar, o Web of Science e também bases institucionais. Tem vários trabalhos que não estão em nenhum desses lugares, tem toda uma vertente, principalmente na França, assim, e aí tem uns sites deles próprios, assim, mas basicamente foram essas bases. Os critérios de seleção consideraram, então, a relevância científica e a presença de casos práticos, e qualquer pitadinha de Brasil que aparecesse ali, tentando focar no contexto brasileiro. Os eixos temáticos que guiaram a análise foram 4. Então, a governança e redes globais, a inovação e a colaboração, as tecnologias emergentes e os desafios de coordenação e impacto ambiental. Então, a ideia aqui foi bem mapear o que já existe e identificar lacunas e tendências de pesquisa. Bom, entrando então na parte da discussão, o primeiro ponto que eu trago é sobre as meta-organizações e a responsabilidade corporativa. Muitas dessas redes operam por Cíntia, meio de... só para situar, faltam 10 minutos no caso da discussão. Pode seguir. Muitas dessas redes elas operam por meio de instrumentos como acordos quadro globais, tá? Essas redes elas promovem práticas mais éticas e sustentáveis entre empresas e sindicatos. A ideia é que os diferentes atores eles compartilhem responsabilidades em escala global, o que é um grande avanço em termos de governança. Por outro lado, existem desafios importantes, tá? Como diferenças culturais, resistências locais e também a complexidade jurídica envolvida dentro desses arranjos. Por isso que a governança dessas redes precisa, de fato, ser multinível, para poder mediar todo esse caos, entre aspas, né? Fazendo com que essas negociações contínuas, elas realmente fluam dentro dos diversos interesses. Então, o que a gente percebe aqui é que a construção de confiança é um elemento essencial nesse tipo de relação. Para que todos esses diferentes interesses fluam, a gente precisa de uma confiança dentro dessa rede. Seguindo, o segundo ponto da discussão, ele trata da governança ambiental e das redes globais. Então, a eficácia dessas redes depende muito da capacidade de coordenação e do alinhamento entre os membros. Quando isso não acontece, tu vai ter divergências internas que podem gerar fragmentação de esforços. E aí a sustentabilidade ela realmente vai perder força. No Brasil, a gente tem alguns exemplos bastante impactantes e interessantes. Então, a gente tem o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, por exemplo, que foi coordenado pelo IPAN. A gente tem a Rede de Cooperação da Amazônia. A gente tem, enfim, outras iniciativas, mas essas duas são importantes, que mostram o aprendizado coletivo e a adaptação constante, e o quanto isso é essencial para que a sustentabilidade se mantenha no longo prazo. Então, a partir desses casos, a gente percebe que as meta-organizações elas funcionam como espaços de aprendizagem social e de construção conjunta para soluções. Aqui, se encaminhando para o fim, tá? No terceiro eixo da discussão, eu trago a questão da tecnologia e da inovação dentro das meta-organizações. O uso de ferramentas como Big Data, inteligência artificial e monitoramento remoto tem ajudado a otimizar a gestão ambiental, permitindo, então, que a gente tenha decisões mais rápidas e fundamentadas em dados. No Brasil, a gente tem algumas iniciativas que ilustram bem isso, como a plataforma Lixo Zero, o projeto de coleta seletiva solidária, e entre outros. Esses exemplos eles mostram como a economia circular vem se tornando um eixo estratégico, tanto para a inovação quanto para a inclusão social socioambiental. Então, a gente pode ver que a sustentabilidade passa a ser construída de forma cada vez mais integrada com a tecnologia e com as redes colaborativas.
Então, falando rapidamente sobre desafios e oportunidades, aqui eu apresento os principais desafios e oportunidades que as meta-organizações enfrentam, tá? Entre os desafios, está a divergência entre interesses entre os membros, a falta de padronização no monitoramento dos resultados e também as barreiras tecnológicas e financeiras. Por outro lado, tem muitas oportunidades. Então, a gente vai ter a possibilidade de desenvolvimento de uma governança mais flexível e adaptativa, o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o fortalecimento ainda de redes colaborativas regionais. Além disso, o uso das tecnologias verdes e de dados integrados aparece como uma tendência promissora para tornar as ações de fato mais efetivas. Então, a gente pode dizer que mesmo com os obstáculos, o potencial das redes ele é de fato muito grande. Por fim, chegando às conclusões, as meta-organizações são mecanismos centrais de governança coletiva. Apesar de enfrentarem desafios de coordenação e de mensuração de resultados, elas têm um papel fundamental na promoção da sustentabilidade ambiental. Então, a inovação tecnológica e a economia circular, elas acabam fortalecendo ainda mais a atuação das redes, que conseguem unir diferentes setores, sociedade civil, setor privado e o Estado em torno dos objetivos comuns. Então, o que o trabalho mostra é que as meta-organizações representam, de fato, um elo entre autonomia e cooperação e que o futuro da governança ambiental depende e passa muito na consolidação dessas estruturas colaborativas. Aqui, basicamente, são muitas referências bibliográficas, tá? E, basicamente, eu queria agradecer a vocês. Então, muito obrigada. Eu deixo aqui o meu contato, caso alguém tenha interesse em trocar figurinha. E é isso. Parabéns, Cíntia, pela apresentação. Nós temos ainda 5 minutos para a discussão, então eu queria abrir para vocês. Não sei se o professor fez algum comentário a respeito do seu trabalho. Se você quiser compartilhar, acho que é interessante também, porque, né, ajuda outras pessoas, caso você, eu não sei se ele fez, mas caso você queira compartilhar algum comentário, e vocês também, Carlos e Fábio, podem ficar à vontade para comentar. Ele fez comentários muito breves e ele deixou aberto para eu conversar com ele num outro momento, tá? Mas, basicamente, o que ele falou para mim é que ele acreditava que tinha que ser um ensaio teórico, que parece que está sempre a um passo de dar um argumento e que nunca faz esse argumento, e que, nesse sentido, ele acha que o argumento se estabelece na ideia de que existe uma correlação entre as meta-organizações e a sustentabilidade. E aí ele abriu um parênteses, mas aí, para problematizar, pode ser uma correlação negativa ou positiva, que daí ele me questionou a respeito disso. E outro ponto é a questão do que se entende exatamente como sustentabilidade. Aqui ele me sugere que seria legal resgatar um relatório Meadows, que eu não sei o que é, e a construção da ideia de sustentabilidade que foi consequente. Foi isso que ele me disse. Eu não sei se eu posso falar. Dá tempo ainda? Pode sim. Eu li o texto, assim como o Fábio, achei bem interessante. E aí é engraçado que a gente vai se enviesando pelo que a gente estuda, tá? Então, mas achei muito interessante, assim, não sei se vocês chegaram a ler esse texto, Cíntia, que é aquele texto do Clóvis Machado, que ele fala dos campos organizacionais. Ele diz que sim, tem 6 tipos diferentes de você entender os campos organizacionais. E dá para perceber que é como se você sempre traz um tema e dentro desse tema tem várias organizações, né? Mesmo com propósitos diferentes discutindo aquele tema. E aí tem um tipo de campo, que é campo como diálogo e discussão, que de repente pode ser uma reflexão para você. Então, foi só uma associação aqui de um texto que eu tinha lido que pode se aproximar da tua discussão. E outra coisa que você falou que eu achei bem interessante também é que você falou que uma organização não faz isso só. E aí, como você trata você cita lá no texto arranjos institucionais, eu também vi que tem uma discussão na teoria institucional que fala do empreendedorismo institucional. E o empreendedorismo institucional é sempre um ator, tá? E aí vem a abordagem seguinte, que é sobre o institutional work,
justamente vai quebrar isso, vai mostrar que não é um só, que são várias outras organizações envolvidas, né, para criar, manter ou gerar ruptura, né, naquele tema ou naquela ação, então seria sustentabilidade, tá. Então era isso. Achei interessante e eu acho que quando for para levar, o interessante desse teórico é porque de repente você pode levar para algum outro contexto, até mesmo para o semiárido, e a gente perceber reflexões interessantíssimas, porque sustentabilidade de lá é um tema central, ainda que eles não signifiquem como sustentabilidade, mas é algo presente nas práticas, tá? Então, enfim, só isso. Obrigado. Perfeito, obrigada. Esse primeiro autor que tu falou, eu realmente não conheço. Se tu puder mandar aqui no chat alguma coisa, que eu vou atrás de conhecer. Vou mandar agora. Assim, a gente sabe que às vezes tem aquela a perspectiva, né, de cada um, mas como eu achei interessante, foi por isso que eu vou colar aqui. Tá certo, obrigada. Nada? Obrigada, Carlos. Obrigada, Cíntia. Eu acredito que a gente pode seguir com o trabalho de Fábio, porque eu já vi duas pessoas que entraram e saíram. Eu estou com medo de ser um dos apresentadores de outro artigo, e aí a gente acabar usando o tempo e depois atrapalhar eles. Então, só para não correr esse risco, a gente segue, e aí, caso a gente tenha tempo ao final, a gente continua a discussão. Pode ser? Pode Pode. apresentar, Fábio. Um comentário bem rápido do trabalho da Cíntia. Cíntia, parabéns pela apresentação. E acho que eu também, como disse, eu não li os trabalhos, mas ouvindo o comentário que você falou do professor Lucas, né? E ouvindo a sua apresentação, também fiquei com essa impressão de que ficou a um passo da argumentação, né? Da defesa de uma ideia, de uma tese. Então, acho que de repente é um caminho bem bacana aí para você seguir para o seu trabalho, mas parabéns, tá? Vou pedir licença para vocês e vou aqui compartilhar a tela. É um momento que eu sempre me perco, dá sempre um frio na barriga. Onde que tá aqui? Opa, Só tá aproveitando aparecendo? o tempo que tu tá compartilhando. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Não. Só Uai. aproveitando o tempo que tu está compartilhando, eu costumo fazer trabalhos que vão para a parte de defender um ponto. E aí, esse trabalho que foi uma revisão sistemática, eu acabei tentando defender um ponto igual. Mas, enfim, muito obrigada. E agora, tá aparecendo, gente? Não? Agora sim, Sim, só Tá a falta tela deixar cheia? a tela cheia. Ainda não. Agora sim, agora Agora foi. sim. Agora Ah, eu ok. vou, eu vou soltar meu tempo aqui, tá bom? Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu já na capa já deixo aí meu e-mail para quem quiser anotar, para troca de ideias. O nome do nosso trabalho é Plataformas Digitais Cooperativas, da gestão algorítmica à gestão societal. Eu vou contextualizar essa pesquisa. Ela está. Bem, vou falar. Eu sou doutor em administração, sou professor da Univesp, aqui de São Paulo. Eu moro em Curitiba, mas gravo aqui em São Paulo. E no âmbito da pesquisa, eu trabalho com o pessoal da UFMS. Foi lá que eu fiz meu doutorado, lá que eu fiz meu pós-doutorado. E esse trabalho ele é fruto do pós-doutorado e do grupo de pesquisa, o GPOT, Grupo de Estudos sobre Educação e Organizações, Trabalho e Educação, e um grupo internacional de pesquisa sobre trabalho de entregadores, plataformas digitais, que é a Rede Latina de Estudos sobre o Trabalho. Então, é nesse contexto de pesquisa que este artigo, esse ensaio, que é teórico propositivo, está inserido. Nós partimos de uma discussão da consolidação das plataformas digitais como modelo de organização do trabalho e extração de mais valor. Esse modelo ele tem como característica a governança algorítmica, né? A governança pelo algoritmo. E ao longo do trabalho, acho que eu não trouxe aqui na apresentação, mas a gente traz um conceito de algoritmo lá do Dourif. E o conceito de algoritmo aqui para nós que trazemos é muito mais do que técnico, muito mais do que uma receita de bolo, assim, mas como um artefato sócio-histórico cultural. Então, o algoritmo um artefato sócio-histórico cultural, porque ele molda comportamentos e é moldado por ele. Eu não faço especificamente uma discussão institucional, como os colegas fizeram, mas eu parto, vou dizer logo para vocês aqui, do Veblen, que é o velho institucionalista. Então, de certa forma, a discussão também está indo por aí, né? Bem, a governança algorítmica, ela
faz controle, avaliação e punição automatizada dos trabalhadores, e também tem como fundamento as plataformas digitais a retórica da autonomia, que oculta relações precarizadas de trabalho. Dessa forma, os objetivos do trabalho foi tensionar criticamente o modelo hegemônico da plataformização e apresentar alternativas da autogestão societal. Deixa eu minimizar aqui, está aparecendo. Opa, cadê minha tela? Aqui. Desculpa, gente. Eu fui apagar vocês e apaguei a minha tela. Agora sim. Bem, ahn, travou. Nossa primeira. Bom, esse artigo teórico propositivo, ele parte de uma. Vocês me ouvem? Para mim parece travado aqui. Não, a gente consegue Tô vendo ouvir bem. sim. Ah, tá, tudo bem. Ele parte de uma discussão que faz um entrecruzamento teórico entre as teorias marxistas, entre o Veblen, né, do velho institucionalismo, a discussão sobre tecnociência solidária do Dagnino, e aí, para fazer a amarração de todos esses conteúdos teóricos, a gente utiliza a ideia de gestão societal do Benini e Nemirovsky, que vão aparecer mais na frente. O Benini, que é meu parceiro de tantos estudos, tá? Então a gente parte aí da ideia marxista de que trabalho é o fundamento ontológico da vida social, e o capital é trabalho morto que subordina o trabalho vivo. Mas o mais importante para a gente dizer aqui, que a gente está falando de plataformas digitais, é que o nosso entendimento de tecnologia é de que ela é uma materialização de uma praxis coletiva, um savoir-faire expropriado, né? E com isso a gente finaliza afirmando uma negação, afirmando a negação da neutralidade da tecnologia. A tecnologia não é neutra, ela pode ser usada para vários fins, entre eles um instrumento de dominação e precarização das relações sociais. Nós entendemos que a plataformização é uma mercantilização algorítmica das relações de trabalho e que marca uma nova etapa da reestruturação da produtividade, reestruturação produtiva capitalista. O controle é exercido por algoritmos remotamente, que isso aqui é uma coisa importante, essa palavra-chave. Outra questão que é constitutiva da forma algorítmica de trabalho é a transferência de custos para quem vive do trabalho, né? Aquilo que a gente chamava de trabalho improdutivo, o custo improdutivo passa a ser do trabalhador, e a força de trabalho ela é mobilizada sob demanda, né? É um taylorismo que é mixado com um toyotismo, né? Então, avançando na nossa discussão, a gente coloca então o que é trabalho, coloca o que é plataforma digital, aí a gente vai começar a fazer as amarrações, tá? A gente vai ali discutir com Veblen, vai buscar nele a sua ideia de propriedade ausente, né? É um livro muito importante dele, a ideia de um comando à distância que dificulta a responsabilização dos atos de gestão, né? Quando você vai conversar com um entregador de plataformas, eu converso com o algoritmo, eu converso com o robô, né? Eu não converso com o dono da empresa. Mesmo nós, né, quando compramos um produto, nós não conversamos com o dono da empresa. É desterritorializado, é distante, né? E aí essa ideia que está lá no Veblen, esse livro é de perto de 29, de 1929, e a gente entende que a governança algorítmica radicaliza essa lógica da propriedade ausente e da gestão ausente, né? As corporações são muito impessoais. E aí eu faço aqui uma brincadeira semântica com a dialética, né? De que a irresponsabilidade é ilimitada, porque é um sistema normativo sem rosto. Bem, eu fiz uma síntese analítica do que é plataformização, para quem quiser estudar o tema, eu vou passar aqui porque é muita coisa. Aqui uma coisa interessante que a gente já mudou, né, da nossa discussão de quando escreveu esse trabalho para agora, a gente estava misturando os termos uberização e plataformização, mais ou menos como conceitos, como sinônimos, e hoje a gente abandonou
não que esteja errado, né, mas por uma questão de rigor, vamos com o termo plataformização doravante, ainda não era nesse trabalho, tá? Mas aí essa síntese analítica é do fenômeno da plataformização, para depois quem tiver interesse estar lá no trabalho. Bom, feita essa da denúncia para o anúncio, a gente propõe como resposta o cooperativismo de plataforma, né? Ali ainda baseado no Schultz, né? O que é o cooperativismo de plataforma? Ele é baseado na propriedade coletiva, né? Ele tem transparência algorítmica, ele tem gestão democrática e é localizado num território, né? A gente consegue localizar quem são os responsáveis por ela. E também para inserir essa discussão no Brasil, com autores brasileiros, mas também de como a gente pode fazer uma plataforma solidária, cooperativa, a gente traz aqui os estudos do Dagnino e a ideia de tecnociência solidária, né? Porque a tecnociência solidária traz também a ideia de apropriação, né, do conhecimento da tecnologia, né? Se apropriar desse conhecimento e transformar ele num conhecimento nacional. E aí, a gente também faz a discussão que vem da legitimação para a legitimidade, aqui já indo para o paradigma societal do Benini e Nemirovsky, que a legitimação se dá no modo de produção capitalista para formas de coesão e aceitação da cadeia de comando, e a legitimidade está ligada na ideia de uma racionalidade e democracia substantiva, né? Em que as decisões são feitas pelas comunidades afetadas, pelos trabalhadores e comunidades, sendo os protagonistas das decisões, porque a propriedade dos meios de decisão estão com esses trabalhadores. E aí, a proposta para essa plataforma solidária é que ela tenha um centro de pesquisa interdisciplinar, que ela tenha um desenho institucional, que ela tenha um modelo de produto digital e que tenha um protótipo funcional. Bem, eu vou voltar aqui um pouquinho. Bom, eu vou dizer mais na linha antes que o tempo esgote, né? Eu quero aproveitar bem o nosso tempo para discussão. Aqui eu parto para as considerações finais, então, só retomando a discussão, a gente parte de uma crise sistêmica, entende que é próprio do modo de produção capitalista e da alienação do trabalho e da submissão do trabalho vivo ao trabalho morto, que é o capital. Nosso trabalho é um cruzamento teórico entre Marx, Veblen, a ideia de plataforma solidária do Schultz e a tecnociência solidária do Dagnino, amarrados com a teoria da administração do Benini e Nemirovsky, e como proposta a gente traz a ideia de uma plataforma cooperativa solidária. Estão aí as referências, e para terminar minha fala, que não está no trabalho, mas já quero dizer para vocês que nós já estamos desenvolvendo um protótipo. Eu estou trabalhando direto nisso com mais uma pessoa e estamos criando uma empresa. Não sei quanto tempo a gente vai levar, uma plataforma solidária que vai levar o nome da rede LAT, né? Que é a rede que desenvolve essa pesquisa, porque nós pretendemos começar eu estou em Curitiba, né? Estou em São Paulo, eu volto para Curitiba amanhã, mas é lá em Campo Grande que está sendo feito esse nosso trabalho, que queremos criar essa plataforma lá, o protótipo é nosso, nós estamos desenvolvendo com muita ajuda, com um pouco de ajuda da UNB, e enfim, o nome da plataforma vai ser Rede. Se alguém rede sem rede de rede lá desenvolvimento, alguém pode achar que é rede por causa de vermelho, né? Porque a gente estuda o Marx, mas se achar isso também não tem problema. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Parabéns pela apresentação. Cíntia, poderia começar com os comentários do professor, e aí eu acredito que a gente vai ter mais tempo para as discussões. Então, a gente tem até às 8, né, desculpa, até às 18 para finalizar, e aí a gente pode deixar aberto para discussões, para comentários, até esse horário, caso vocês queiram utilizar todo o tempo. Perfeito. Bom, na verdade, acho que foi o único trabalho, Ele não trouxe comentários, ele trouxe duas questões, tá?
E aí eu vou anotar as respostas e depois eu vou até te dar o e-mail dele, porque daí vocês podem entrar em contato também. A primeira questão que ele traz para ti é como que seria possível uma plataformização solidária em uma totalidade capitalista? De que forma que isso poderia acontecer? E a segunda questão que ele te traz é a discussão sobre a tecnologia não coloca a plataformização em um vício de origem que torna qualquer solidariedade um exercício de resistência facilmente vencível? Seriam essas duas perguntas. E aí ele sugere que tu utilize Marcuse, que eu também não sei quem é, para discutir tecnologia. Eu respondo uma a uma ou respondo tudo depois? Como tu preferir. Por Tá. mim, pode ir à vontade. Cíntia, as colocações feitas pelo professor Lucas, primeiramente, muito obrigado por você apresentar as questões, e ao professor Lucas, são questionamentos comuns que são feitos à economia solidária. A economia solidária, ela costuma receber críticas de pensadores liberais, estudiosos liberais, ou vamos chamar assim do modelo hegemônico, mas também de colegas marxistas que vê na economia solidária um certo idealismo e etc. Né? Ah, o que a gente responde não só os trabalhos do Singer, mas também do França, né, do Lavalle, e essa é uma contribuição que eu quero dar, é que a gente trabalha sempre nas frestas, nos espaços. Existe uma questão de resistência, né? A mudança de um paradigma, ela não se dá da noite para o dia e não é feita por uma pessoa, né? O Marx até usava a metáfora da toupeira. E eu acredito muito no valor pedagógico do trabalho, no valor pedagógico que tem a economia solidária, no ato de que as organizações feitas pela economia, e a plataforma solidária é uma forma de economia solidária, chama específico, o simples fato de ter deliberação, discussão, serve como incentivo pedagógico para uma mudança que vai ocorrer e não que a gente que vai causar, quem são a gente, porque o professor é trabalhador, né? Então eu acho, e aí eu faço uma contracrítica, eu gosto da Marx, obviamente que a gente parte do Marx, mas eu acho que também tem muito marxista que acha que a revolução vai acontecer por si só, é um advento, Jesus vai descer do céu e vai transformar o planeta, né? E não que as pequenas atitudes façam diferença. Claro, eu não acho que uma plataforma solidária vai afetar o capitalismo, ou mesmo vai causar alguma coisa, não. Mas vai mudar a vida de quem está lá e vai ser, então, volta a dizer a importância disso, um elemento pedagógico para a mudança, né? Que ela tem que começar de alguma coisa. Quanto ao Marcuse, é uma boa, né? Porque o Marcuse discute essa questão, né? Não estava pensando nele. Eu gosto muito do pessoal lá de Frankfurt e fiquei feliz com essa colocação, porque eu não tenho uma resposta para dar para o professor agora, mas eu vou revisitar o Marcuse com isso na cabeça, né? Pensar a tecnologia a partir do Marcuse. Gostei. Não, é bom, né? Quando alguém fala de algo que a gente não está esperando e tal. Gostei disso. Então, a resposta que eu tenho para te dar é gostei, vou refletir, vou atrás e vou fazer ponderações a respeito. Obrigado. Eu, pessoalmente, tá? Eu tenho uma visão mais parecida com a tua de economia solidária. Tenho que discordar do meu professor. Inclusive, acho que boa parte desse ano eu dediquei focado a isso. Até eu busquei um trabalho com o pessoal do IFRS, e a gente foi em várias escolas e ensinou conceitos de economia solidária para alunos de ensino médio, e eles produziram trabalhos fantásticos. Então, assim, eu acredito muito mais realmente que a gente faça mudanças no nosso micromundo e vá podendo proliferar isso, né? Mas enfim, então agora eu, Cíntia, dando a minha opinião. Eu gostei muito do teu trabalho, então Obrigado. parabéns. Obrigado. Gente, eu coloquei aqui o link novamente. Caso vocês não tenham avaliado, por favor, avaliem.
Ah, eu tava E esperando terminar. Quer que avalie agora? Eu vou, desculpa. não, não, é só para não esquecer, Ah, porque tá. eu tenho medo de fechar e depois eu acabar esquecendo. Então, se vocês puderem já deixar o link aberto para vocês também não esquecerem. Sobre os trabalhos, eu queria fazer um comentário breve. Sempre no movimento, né, que eu acho que quando a gente envia para um congresso, é nesse movimento de tentar melhorar aquele trabalho para a gente poder enviar para uma revista, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui. Então, eu li os trabalhos, né, só o de Carlos, que eu não sei se foi um erro no sistema ou alguma coisa, não aparecia para mim esse trabalho. Inicialmente tinha apenas 3 trabalhos nessa sessão, uma pessoa faltou, que é o da água turva, se eu não me engano. E aí o de Carlos não apareceu para mim, apareceu hoje, poucos minutos antes, quando eu fui avaliar. Não sei se foi um erro do sistema, então infelizmente eu não consegui ler. Mas o meu comentário, ele é de forma mais geral, então eu acredito que sirva a todos. Assim, eu acredito que todos os trabalhos, eles têm uma base teórica muito forte, né? Tem grande contribuição. Mas eu senti falta de vocês mostrarem como é que a literatura tem avançado em relação àquele tema. Porque quando a gente vai estudar sobre um tema, né, geralmente a gente busca contribuir com o desenvolvimento do tema. Então, todos partem, né, de bons temas, de boas argumentações, mas eu senti falta desse retorno à literatura, sabe? Até onde foi que a literatura avançou nesse sentido? O que é que ainda não foi investigado? Por que é que isso precisa ser investigado? Porque às vezes também o fato de não ter sido investigado é porque não seja algo tão relevante para o avanço da literatura. Então, eu senti essa falta, sabe? Apesar de, novamente, ressaltar, todos têm contribuições, então eu acho que isso não invalida de nenhuma forma os trabalhos, mas talvez, especialmente na introdução, fazer esse esforço, sabe, de mostrar até onde a literatura já andou e como é que a gente caminha a partir da literatura, como é que a gente avança. Porque muitos trabalhos já foram feitos, mesmo que, por exemplo, não foi feito nenhum no Brasil, mas por que estudar o Brasil? Porque estudar aquela região específica é relevante para a literatura como um todo. Eu acho que isso tem que estar nos trabalhos, sabe? Eu já tive um artigo, uma revisão sistemática que eu enviei para mais de 10 revistas, eu já estou até desistindo de publicar, e todos falam sobre isso, como é que avança. E aí eu tento deixar mais claro, porque na cabeça da gente tá muito claro qual é o avanço, né? Mas eles avaliam a materialidade, então eles vão avaliar o que está escrito. E no caso específico do meu artigo, parece que isso não é tão claro, porque eu já tive várias negativas. E aí eu tive que reestruturar o trabalho, eu tive que puxar uma outra teoria. Então eu digo isso nesse movimento, sabe, de tentar ajudar realmente, porque a gente sabe que as revistas elas são muito exigentes. Então, se a gente não deixar claro essa contribuição, provavelmente vamos ter esse retorno. Mas deixe mais clara a contribuição, como foi que avançou, já tem esse trabalho aqui que foi feito. Enfim, então foi só uma coisa que eu percebi assim nos 3 artigos que eu li. Ressalto que eu não li o de Carlos, então eu não sei se isso aparece ou não no dele, mas nos demais eu senti falta de como a gente avança em relação àquilo que já está construído na literatura. E aí eu abro para que vocês possam comentar os trabalhos uns dos outros, né? A gente ainda tem 20 minutinhos, para 25 minutos. Então, podem ficar à vontade para comentar, para discutir. Só, na verdade, como do trabalho de Cíntia, quando eu li o seu trabalho também, Fábio, naquela parte ali da introdução, achei bem interessante. E aí, se for o caso de citar um trabalho nacional, e eu não sei se você de repente já deve ter tido acesso, é um texto que fala sobre as novas formas organizacionais. Porque quando você traz toda essa discussão, você puxou desde uberização, enfim, é tudo que você traz aí bem interessante. Aí, quando a gente vai lá para os anos 2000, esse texto sobre novas formas organizacionais, que eles tentam mostrar as evidências empíricas, né, de rupturas de modelos tradicionais, de gestão, de organização e tal. Então, eu não sei se esse texto para você vai ser relevante, mas foi quando eu li o seu texto, eu imaginei que, na perspectiva histórica da tua discussão, trazendo para a discussão, né, de economia solidária, eu achei que ele, de repente, poderia caber lá no início, para mostrar que, de certo modo, não deixa de ser uma ruptura, ainda que tenham as rupturas
que nós façamos as críticas, né? Se tem ali a discussão do algoritmo e tal, mas de certo modo há uma ruptura com a Travou aqui aqui. para mim. Mas gostei também muito do texto. Ah, vamos, acho que E está a gente voltando. tentou, Paloma, ali na fundamentação teórica, tentar fazer esse puxadinho, porque a gente trabalhou com a sensibilização teórica. A teoria a gente deixou para que foi das lógicas institucionais, a gente trouxe lá ao final, quando a gente selecionou as organizações. Aí a gente vai tentar fazer, porque a teoria institucional é sempre briga, porque tem gente que pede para você voltar lá para o de imagem, aí tem gente que diz, não, isso aí já está ultrapassado. Aí quando a gente traz uma discussão mais atual, que é das lógicas, e na verdade já tem a discussão das relações institucionais, né, que é da aproximação dessas lógicas, porque essas lógicas elas não vivem sozinhas, não vivem ilhadas. Né? Então é bem interessante, de fato, essa tua observação para anotei aqui para refletir também do texto. Obrigado. Carlos, obrigado pelas suas colocações. Eu sou sempre muito aberto a leituras. Se você puder mandar aí depois o nome do texto e do autor, só a gente deixar claro aqui que no finalzinho da sua fala travou, então algumas coisinhas sua talvez, mas a maior parte a gente ouviu. Só teve acho que a Paloma confirma aí, alguns segundos que travaram, mas deu para a gente ouvir a maior parte. Paloma, de fato, eu considerei também que para esse trabalho para o SEMEAD, o trabalho não está pronto, né? Ele é um trabalho em construção, até o tamanho ainda, né? Não é o fôlego de um ensaio total, mas esses apontamentos com objetividades, como você fez, assim, sempre são muito, muito úteis e ajudam muita gente na hora de publicar. Eu posso deixar aqui, é claro que aí tem que demonstrar no trabalho que o simples fato de estar dialogando Veblen e Marx já é algo que é meio que até complicado em alguns, mais por parte dos marxistas do que dos weblenianos, né? O pessoal institucional é um pouco mais aberto. Mas só essa discussão, então, fazendo uma ligação da propriedade ausente do Veblen com a gestão ausente já é uma coisa nova, e claro, aí eu tenho que demonstrar como que é uma coisa nova, né? Pode ser uma revisão sistemática, né? Fazendo, então acho que isso é importante. E o fato também da gente estar avançando a discussão dos Benines, né? Colocando a discussão do Benini, que é uma discussão prática, em que eles discutem alguns conceitos do Max Weber e vão parar lá no Mesaros, né, para fazer toda essa discussão sobre legitimação e legitimidade, e aí caindo na gestão societal. É a ideia agora de a gente trazer, então, toda essa discussão que eles fizeram, ainda é um ensaio teórico, mas já mostrando onde nós vamos levar esse conceito. Então, a gente tem, né? Falta, claro, demonstrar também, levando em consideração o tamanho do texto para o Congresso. Eu acho que é isso. Não sei se eu deixei de responder alguém. Se alguma resposta minha não ficou. Podem me perguntar, eu tô aqui, tá? Tô à mercê de vocês. Não, por mim respondeu, agradeço também. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Por mim tá tudo certo também. Pronto, gente. Então a gente ficou com esses minutinhos, né, que seriam justamente o tempo do outro trabalho, mas infelizmente a pessoa ela não compareceu. Então eu vou indicar para a organização e agradeço, né, pelo envio do trabalho de vocês, pela discussão aqui que foi muito boa. Espero que todos aí tenham sucesso nas suas publicações e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau.